Fala, parceria! Professor Vareta na área com pulinho, porque revisão Unesp, Geografia do Brasil. Bora pra essa Unesp, sem enrolação. 1, 2, 3, solta a vinheta. Vem com o pai moleque, porque aqui é Geo Raiz, Geografia com lousa e giz, pra gente fazer mais uma revisão pra Unesp. Cara, se tudo tá dando certo, esse vídeo vai sair na quarta. E a quarta elas usam rosa. Se você tem essa referência, deixa nos seus comentários. Se eu não me engano, a cor da Unesp de Rio Claro também é rosa. Alguém conhece aí que é de Rio Claro, sabe? Pode me informar isso daí nos comentários. Eu joguei uns jogos uma vez em Rio Claro lá contra a Unesp, mas não, putz, joguei tantos jogos que eu não consigo organizar na mente as coisas. Mas vamos pro que interessa. Cara, pedido de sempre, né? Curte o vídeo, compartilha com os amigos. Cara, vocês me ajudaram bastante a crescer o canal. E vamos começar a fazer a revisão. Cara, Geografia do Brasil cai menos que Geografia Geral. Você vai ter 8 questões de Geografia na sua segunda fase. 8! Anota esse número, é mais ou menos por aí, com algumas interdisciplinaridades. 3 de Geografia no máximo. Geografia do Brasil, desculpa. Só que aqui eu quero focar em 2 temas que são sempre muito cobrados e arriscando que eu acho que eu vou acertar uma questão aqui, hein? Tô com muita fé. Se você quiser ver, além dessas revisões aqui no YouTube, eu vou fazer uma aula fechada na quinta-feira, certo? Na quinta-feira, se esse vídeo sair na quarta, então seja amanhã, vou deixar um link de WhatsApp aqui para você me chamar. É uma aula fechada, ela custa R$15, onde eu vou fazer uma aula dica com resolução de exercícios sobre o Unesp. E na véspera da Unesp vai ter um aulão de atualidades. Foi pedido da galera para que eu fizesse esse aulão. Então me chama no WhatsApp e conversa comigo lá. É sempre um valor quase irrisório, assim, tipo R$15, R$10. Mas ajuda a gente que está começando. Então vamos para a aula. Economia. A Unesp ama economia. Cai na primeira fase, cai na segunda fase, se tivesse terceira fase, vai cair sempre. Então, eu quero falar de 2 setores e um problema econômico que nós estamos passando. Vamos lá, começando com a agropecuária. O Brasil, e aqui é uma ligação, a gente passou por uma reprimarização da economia. O que é isso? Minério, agricultura e pecuária dominando a nossa economia, enquanto o setor industrial em queda constante. Eu posso te falar tranquilamente que a agropecuária foi o setor que mais cresceu nos últimos 20 anos, que mais cresceu no século 21. Nós temos na agropecuária o forte da nossa exportação, destaque para soja e gado. A gente exporta também carne de frango, a gente exporta bastante milho, a gente exporta bastante café, somos o maior do mundo em café, somos o maior do mundo em laranja, somos o maior do mundo em derivados de cana, mas hoje fala-se muito desses 2 produtos, certo? Mas a gente é muito bom em muita coisa. Quando a gente fala dessa agropecuária, eu queria trazer alguns impactos. Um dos impactos vai estar muito falado aqui, que é o desmatamento. Então guarda para daqui a pouco, certo? O desmatamento guarda para daqui a pouco, que é o que você vê muito falar. Mas você tem um impacto na balança comercial brasileira, por a gente exportar muito nesse setor e importar pouco. Nós temos um impacto ambiental ligado ao uso cada vez maior de agrotóxicos, ao uso cada vez maior de tecnologia no campo, e essa tecnologia no campo aumenta a disparidade entre os grandes produtores e a agricultura familiar e faz com que a concentração de terra aumente no Brasil e isso gere cada vez mais conflitos pela posse da terra. Então esse crescimento do agronegócio vai ter impactos sociais relacionados aí principalmente a conflitos com indígenas e conflito com sem terra, a agricultura familiar perdendo espaço. E de tanto a gente falar de tecnologia, agrotóxico, transgênicos, hoje se discute a agroecologia. Já ouviu esse termo? Cara, a Unesp podia me dar esse brilho, né? Eu falar de agroecologia aqui na quarta e pum, domingão tá lá na questão. Imagina que chute certo lindo? Vamos lá. Agroecologia é você produzir de maneira mais natural, sem uso de adubos ou agrotóxicos químicos. Você trabalharia com adubos orgânicos, que é mais comum, tipo compostagem, e com manejo natural. Tem um tipo de praga, eu trago um tipo de animal que coma aquela praga, que coma aquele inseto. É fazer esse trato natural. E você tem alguns caras defendendo que você pode, pela
agroecologia ter uma boa produtividade. Eu acho que ela não chega na produtividade do agrotóxico, mas sem os danos ambientais e sem até os danos à saúde humana. Se você vai no supermercado e o orgânico está lá sendo vendido mais caro, é porque ele tem alguma coisa de melhor, certo? Então, a ideia aí da agroecologia. Lembrando que isso é uma aula de revisão rápida, né, cara? Eu não consigo te dar... Eu, quando vou falar de agropecuária pra valer, eu demoro umas 4 aulas, sem falar de Brasil, só falando de geral, assim. Indústria. Cara, a indústria está em crise no Brasil. O ápice da indústria no Brasil foi os anos 80, certo? Foi quando a indústria atingiu a sua maior fatia do PIB brasileiro. Desde então ela vem caindo, ela teve um pequeno repique, acho que no segundo governo Lula, de uma volta do crescimento da participação da indústria no PIB, e depois ela em queda constante. O que está acontecendo? O Brasil é um país cujo custo de produção é muito ruim. A gente perde no custo de produção para os países asiáticos, não só pela questão da custo de mão de obra, até porque a mão de obra chinesa já não é mais tão barata assim, mas pela questão logística, pela questão burocrática, pela questão tributária, e isso foi fazendo, pela questão tecnológica, pela falta de desenvolvimento tecnológico, isso foi fazendo com que as indústrias saíssem do Brasil. Cara, a Ford saiu bastante do Brasil, a Sony parou de produzir no Brasil, você tem várias, a Honda está reduzindo a produção dela no Brasil, você tem várias indústrias saindo para fora do Brasil para produzir em outros locais. Então isso passa por um processo de desindustrialização que vai ter tudo a ver com a reprimarização da economia. Afinal, o setor secundário caiu muito. Até o começo do século XXI, nós exportávamos principalmente produtos industrializados. Hoje nós já exportamos principalmente produtos primários. E aqui vem uma questão importante. O setor industrial é um setor que gera emprego com uma renda mais elevada, certo? Cargos técnicos, cargos de nível universitário, engenheiros e afins. Quando eu tenho um processo de desindustrialização, eu tenho um processo de redução da renda média da população brasileira. Por quê? Porque eu estou gerando menos empregos qualificados para a população. E dessa forma, com menos empregos qualificados, eu tenho menos empregos com maior renda. Então, uma outra coisa que a gente tem que analisar é que, mesmo depois o ápice ali, talvez, do desemprego no governo Dilma, sem contar o período da pandemia, a gente começou a ter ganho de empregos, mais pessoas empregadas, mas sempre com rendas mais baixas, certo? A renda média do brasileiro vem caindo aí desde 2015, e isso é ruim. Se a nossa renda caiu, para piorar de vez, vamos falar de inflação. O que é inflação? Inflação é um aumento contínuo dos preços que reflete uma desvalorização do poder de compra da sua moeda. Vale falar que o real, em comparação ao mundo, é uma das moedas que mais desvalorizou no ano de 2020 e 2021. Bom, então é um aumento contínuo de preço que reflete a desvalorização da sua moeda. Significa que eu preciso de mais moeda, mais dinheiros, para comprar um mesmo produto. Se antes eu comprava esse pegou na minha alma, eu comprava 1 quilo de café por R$11, hoje o quilo do café no mercado tá 15 conto, certo? Então isso é inflação, eu preciso de mais dinheiro para comprar o mesmo produto. Quais são as principais causas da inflação que a gente está passando agora? Você tem que entender que a inflação, ela pode ser causada, o mais normal ela é ser causada por um excesso de demanda. Quando muita gente quer comprar um produto, o preço daquele produto sobe. Quando pouca gente quer comprar, o preço desce. Essa é a regra de mercado, lá, você aprendeu isso com Adam Smith. O Brasil está tendo assim tanta gente querendo comprar coisa para o preço subir? Não, certo? Não é essa a nossa causa, não é um problema de grande demanda. Faltou Ih, era para sair daqui, ó. Mas beleza. O que tem acontecido? Nossa economia está tão fragilizada que nós estamos sofrendo com 2 processos. Primeiro, vamos lá, vou começar falando aqui com o processo do dólar. A nossa moeda está desvalorizada. Cara, aqui precisava de uma aula de economia gigantesca, mas acontece o seguinte: quanto menos dólar tem dentro do Brasil, aqui sim lei de oferta e procura, mais caro é o dólar. Como o nosso país não é seguro, não é seguro para você investir, deram calote na PEC dos precatórios, você não tem uma seguridade, menos gente quer colocar dinheiro aqui no mercado financeiro. O nosso juros estava baixo, menos gente quer ganhar dinheiro nos juros brasileiros estava baixo. Para ganhar dinheiro com juros baixos, eu vou para um país mais seguro.
todas as questões econômicas, pandêmicas e até ambientais que afastaram os investimentos e fizeram com que o dólar subisse. A subida do dólar já vai causar o primeiro efeito, que é um aumento dos alimentos. Muitos desses produtos da agropecuária, eles são commodities. Commodities são bens primários negociados em bolsa de valores com preço mundializado. O arroz que você compra não é o preço Brasil, é o preço mundo, certo? E nos outros locais do mundo as pessoas estão consumindo mais e elas compram em dólar, então você acaba competindo com isso. Como o preço da carne subiu no mercado internacional, o preço da soja, o preço do arroz e o mercado internacional é em dólar, a gente paga esse aumento do preço dos alimentos que vai gerar inflação, tanto pelo aumento mesmo da demanda do consumo de alimentos fora do Brasil e quanto pelo preço em dólar, então a gente sobe duas vezes. Outro problema é a questão da energia. Pega lá o petróleo. Mano, gasolina se falou muito, já está se discutindo até intervenção de novo na Petrobras. Mas o que acontece? A Petrobras tem uma política que ela repassa o preço internacional pra gente. Não vou entrar nessa discussão porque tem várias cagadas aí nessa política, na minha opinião, mas aí a minha opinião não vale porcaria nenhuma. Então, olha lá. O petróleo, o preço dele é dado em dólar. Então, toda vez que o dólar sobe, a gasolina sobe, certo? Outra coisa, como durante o ano de 2020 a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, teve lucro muito pouco, muito baixo, o que aconteceu? Eles estão controlando a produção de petróleo para que o preço do petróleo fique ali perto dos 80... Cadê? Escrevi aqui. 80 dólares o barril. Dessa forma, a lucratividade vai ser bastante alta. Então, o preço dessa, que estava ali em torno de uns 40, aumentou o preço em dólar. Então aumentou duas vezes, aumentou porque aumentou o preço e aumentou porque o dólar aumentou. Então isso causa um impacto muito grande em todo o setor energético. E vale falar que para o setor de transporte, ele acaba impactando em toda a cadeia produtiva. Aproximadamente de 15 a 20% do custo de cada produto é transporte. Então quando eu compro uma caixinha de giz para escrever na lousa, 20% do preço da caixinha de giz é transporte de todo o processo produtivo. Além disso, a crise hídrica que fez aumentar a energia elétrica, e ao aumentar a energia elétrica, você aumenta também o custo de produção para todos os setores. Meu, a academia que está com o ar-condicionado ligado está mais cara. Todo mundo está pagando mais caro o mercado está gastando energia mais caro. E ele vai repassar isso para as pessoas. Como que o governo tenta conter a inflação? Ele aumenta a taxa de juros, certo? Porque com uma taxa de juros mais alta, você teoricamente reduz o consumo, porque tudo que é consumido a prazo fica mais difícil. Qual que é o problema? Com a taxa de juros alta, você dificulta o crescimento econômico e um país em crise precisa de crescimento econômico. O Brasil vive hoje essa sinuca de bico. Mas ficar esperto no que é inflação, nas causas. E quem mais sofre com a inflação, acho que é legal falar, é a população mais pobre. Porque a inflação em alguns produtos como alimentos e combustível foi muito alta. Para o cara que ganha milhões é muito, mas para o cara que ganha ali 20, 30 mil reais, a porcentagem da renda dele que ele gasta com alimento e transporte é uma. Para o cara que ganha 2 mil reais por mês, 1.500 reais por mês, o que ele gasta, a porcentagem do gasto dele com alimento e transporte é muito alta. Então quando esses produtos sobem, afeta demais a população mais pobre. Na dúvida, o mais pobre sempre se dá mal. Certinho? Vamos pular de tema, respira fundo, lembrando, cara, olha um monte de link que eu tenho aqui, tem apostila, com 50% de desconto, não sei, testa lá se o cupom tá valendo ainda, tem com questões da Unesp, tem tudo aí, vai, não vou ficar fazendo merchan não. Vamos falar de desmatamento. Cara, na questão ambiental, a questão da biodiversidade e desmatamento é extremamente importante e eu quis fazer aqui um resuminho do desmatamento. Vamos lá, floresta amazônica. Cara, pensou em floresta amazônica, começa a ser desmatada a partir da década de 70, é durante o governo militar que a gente tem um projeto de ocupação do espaço geográfico dessa região, muito ligado ao setor primário, vai ter o projeto Jari, vai ter o projeto Grande Carajás, construção da Transamazônica, porém, atualmente você sabe que a pecuária é responsável sozinha por quase 70% do desmatamento ilegal na região da Amazônica. Seguido aí pela soja, extração de madeira e garimpo. Quando você fala de
desmatamento na Amazônia, vale lembrar do arco do desmatamento. Cara, você deve ter visto isso em aula. É o desmatamento pela borda, que vai pegar ali Pará, Mato Grosso e Rondônia. Sempre tem o cara da moto. Que vai pegar essa região de Mato Grosso, Pará e Rondônia. Aqui se fala muito pelos impactos que podem causar tanto na questão do aquecimento global. 50% da emissão de gases de estufas do Brasil é por queimada, que é uma estratégia de desmatamento, e que a Amazônia deve parar de ser uma área de captura de carbono para se tornar uma área de emissão de carbono nos próximos anos devido a isso. Vamos para a Mata Atlântica. Cara, a Mata Atlântica é um dos biomas mais desmatados do planeta, tanto que ela é conhecida como um hotspot, certo? Um ponto quente, que significa ali uma área com risco de desaparecer. Vamos lá. A Mata Atlântica, ela vai ser a primeira vegetação que os europeus, quando chegaram para, não é descobrir o Brasil, invadir o Brasil. Tinha gente aqui já, os índios estavam aí sossegados. Quando eles invadiram o Brasil, e eles vão começar a fazer as atividades econômicas nessa área mais próxima da costa, que é a área que você encontra a Mata Atlântica, porque facilitava muito o transporte no século XVI, XVII, XVIII, XIX. Aqui eu gosto de falar de todo o processo de urbanização que nós tivemos. Se você pegar um mapa do Brasil de densidade demográfica e pegar um mapa da Mata Atlântica, você vai ver que a maior parte da população brasileira mora em área que era de Mata Atlântica, então a urbanização foi importante. Dá para falar também quase da história brasileira. Começamos extraindo pau-brasil, Mata Atlântica. Depois vamos fazer o ciclo da cana no Nordeste, Mata Atlântica. Depois tivemos o cultivo de café em São Paulo. É o estado que a Mata Atlântica mais vem para o interior, matamos a Mata Atlântica. Você ainda tem cultivos de cacau, de tabaco, de cana-de-açúcar, além, lógico, do processo de urbanização e industrialização. Vamos para o Cerrado. Cara, começo do século XXI, ali para 2007, 2008, 2009, era o que caía. Os caras adoravam fazer questão de Cerrado, deu uma diminuída. Mas o Cerrado tem a ocupação e seu desmatamento muito ligado ao processo do agronegócio, de novo soja e gado como os dois principais, mas você já tem lá cana, milho, isso é importante. E vale falar que a região do Cerrado pega muito centro-oeste e você não tinha nada lá até a década de 50. Mas aí a construção de Brasília vai fazer com que se crie uma infraestrutura de transporte, então rodovias, até a necessidade de ser rápido, era uma das coisas que se explicava, investimento em rodovias, não em ferrovias, é muito mais rápido fazer rodovia. E tendo uma infraestrutura de transporte, essa área começa a ser utilizada para a produção. Deixa de ser uma área só de especulação imobiliária e começa a atrair principalmente pessoas da região sul do Brasil para comprar terras e fazer grandes latifúndios, para produzir soja e para criar gado. Então esses dois fatores foram os fatores que mais causaram o desmatamento do Cerrado. O Cerrado, assim como a Mata Atlântica, são os dois hotspots brasileiros. Para ser um hotspot tem que ter grande biodiversidade, os dois têm, e tem que ter mais da metade desmatado. Mata Atlântica resta uns 8%, Cerrado resta uns 25%. Pantanal, se fala pouco do Pantanal, né? Se discute pouco o Pantanal nos exercícios, mas o Pantanal tem crescido a criação de gado. E ano passado você teve uma queimada muito forte, associada a uma seca maior causada pelo fenômeno Laninha, pela redução dos rios voadores, fez com que as queimadas do Pantanal ano passado fossem muito noticiadas. E as queimadas estão sempre muito ligadas à expansão da pecuária. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Cara, vale falar que a carne bovina no mundo e essas produções vão começar a sofrer uma pressão internacional muito forte. A COP26 escolheu o metano como grande inimigo, e o metano é feito pela pecuária. Então, só para você lembrar que muito seco, alastrou as queimadas, é uma área de uma imensa biodiversidade que acabou sendo muito destruída, e a questão da pecuária como principal. Para fechar, Mata das Araucárias. Eu acho a araucária linda, é a vegetação que domina aí os planaltos da região sul, mas se encontra também nas áreas altas do sudeste, se for aqui Campos do Jordão, Monte Verde e afins. Cara, duas principais coisas: indústria de papel e celulose. Nossa, ficou horrível essa letra em vareta. Papel e celulose. Foi mal aí, galera. Escrevi rápido. E também o cultivo de soja. Esse desmatamento vai começar na década de 50, quando o Brasil descobre que a soja dá muito dinheiro,
E ele é extremamente intenso. Apesar de ser uma área bem menor do que quando você fala de floresta amazônica, Mata Atlântica ou Cerrado, nós já matamos mais de 90% da mata das araucárias. Ela só não é um hotspot porque não é um bioma de grande biodiversidade. Para fechar de vez a relação mundo-Brasil quando se fala de desmatamento. O mundo tá de zóio no Brasil, uou, vendo tudo que o Brasil faz. E a nossa política ambiental piorou muito no nosso atual governo, a partir de 2019. E isso é um fator que afasta investimentos. Para você ter uma ideia, se o Brasil, teoricamente, teria que cumprir o Acordo de Paris, que falava da redução do desmatamento. Cumprir o Acordo de Paris significa causa pétrea para você poder entrar num acordo com a Mercosul, União Europeia. Muitos países estão olhando para o Brasil e falam, não vamos investir no Brasil e porque não queremos compactuar com essa questão ambiental por uma questão de imagem. O tal do consumo verde é cada vez mais forte na Europa. Então, não que isso impede, mas isso afasta, isso reduz a quantidade de investimento. A visão que o mundo tem do Brasil é muito pior do que se tinha antigamente, quando o Brasil liderava as questões ambientais. Certinho? Então, tamo junto. Essa foi a nossa última revisão aí para a segunda fase da Unesp. Você não veio até aqui para desistir agora. Sangue nos olhos até sexta-feira. Sabadão já é um dia mais light. Se quiser participar do aulão de atualidades, aquilo que cai na sua prova, mas não está na sua apostila. Quem fez meu aulão antes da aula da prova da Unicamp acertou a do Chile, hein, mano? Recebi vários alunos falando, acertei a do Chile. Uma aluna falou assim, ó, fui para a segunda fase em medicina porque eu acertei a do Chile da sua aula. É nóis, moleque. Então, respira fundo, manda ver e bora pra facu. Vamos pra essa Unesp, molecada, que a Unesp é bom demais. Unespia, como é que eram as músicas da Unesp, velho? Vamos ver se eu lembro alguma que fala muito palavrão, não pode cantar no YouTube. Deixa quieto. Tchau, galera.